Hoje me chamo Elton, antes de tudo, né? Moro na Diaconia, moro na Residência Geral 4, aqui na RG 4, na Diaconia, e trabalho na assistência de formação. Hoje nós vamos falar sobre a liberdade interior. Esse é um tema ao qual vocês são chamados a aprofundar, e vocês vão aprofundar através da leitura do livro A Liberdade Interior, do Jacques Philippe, autor francês. Eu desejo aqui simplesmente dar algumas noções sobre a liberdade interior, trazer algumas informações que ajudem como que chave de leitura para que vocês possam aprofundar o conteúdo através da leitura e daquilo que for oferecido pela formação. Para começar, temos que entender que quando se fala de liberdade, para entender liberdade interior, nós temos que descompor esse binômio primeiro, descompor para recompor. Liberdade, o que é liberdade e por que interior? O conceito de liberdade no mundo, na filosofia, em tantas realidades, não corresponde exatamente ao conceito de liberdade na Sagrada Escritura. Porque na Sagrada Escritura a liberdade é a obra de salvação que Deus realiza com o seu povo. Por isso nós chamamos o êxodo de a libertação. A libertação que ele operou através de Moisés, no povo judeu que saiu do Egito. Assim também, quando a Sagrada Escritura se refere a Jesus Cristo, a sua obra de salvação, dentre as terminologias que nós vamos encontraremos também libertação. Não é difícil, por isso, entender as palavras do apóstolo Paulo quando diz: é para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. É para que efetivamente gozemos da liberdade dada por Deus como Deus a pensa, é para que isso aconteça que Cristo nos libertou. Então a liberdade, ela é um dom. E aí nós podemos ler, eu vou citar aqui alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica, teríamos muitos textos da Sagrada Escritura, onde São Paulo mesmo diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, mas também próprio Jesus no Evangelho de João, que diz que o Espírito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento desta verdade é a fonte da liberdade, essa verdade que não é uma verdade abstrata, mas é o próprio Filho de Deus, que se intitula o caminho, a verdade e a vida. Então, dentre tantos textos bíblicos, essa compreensão de libertação, de liberdade para a salvação, é aquilo que perpassa toda a Sagrada Escritura. O texto do Catecismo da Igreja Católica diz, no número 1705, em virtude da sua alma e das forças espirituais da inteligência e da vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. Ou seja, a liberdade, ela depende da inteligência e da vontade. Tanto que nós dizemos que um ato é humano, em seguimento a São Tomás de Aquino, um ato é humano quando o ato é feito com inteligência e vontade. Caso contrário, não se trata de ato humano. E o ato humano, ele pode ter mérito ou demérito diante de Deus, diante dos homens. Justamente pelo fato de que ele foi um ato pensado, escolhido, refletido. E sem a vontade, sem a inteligência, não existe liberdade. A verdadeira liberdade é no homem o sinal privilegiado da imagem de Deus. Então, ela é um dom tão grande que o Catecismo diz que é o sinal privilegiado dessa imagem de Deus no homem. A verdadeira liberdade. Este homem que é capaz de utilizar de sua vida para aquilo ao qual foi criado.
A liberdade, diz o Catecismo no número 1731, é o poder radicado na razão e na vontade, sempre se repete, razão e vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas, ações que são feitas com esta iniciativa própria, escolhida pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade. A liberdade é uma força de crescimento e maturação na verdade e na bondade. Quanto mais o homem fizer o bem, 1733, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Por isso, liberdade, ela está inteiramente direcionada ao bem. Quando nós pensamos em liberdade, temos que pensar nesta capacidade de escolher, sim, mas não de qualquer forma. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês devem se lembrar que há alguns anos houve o atentado na França de Charlie Hebdo, onde os terroristas, eles chegaram lá e atiraram, né? Atiraram naquele jornal satírico. Eu me espantei muito porque eu morava na Suíça e morei na França, então compreendo o francês e fui acompanhar o jornal francês nesse período. Quando eu acompanhei o jornal francês, eu me espantei com aquilo que era dito por parte dos jornalistas. Porque em nome de uma liberdade, que é exatamente o lema da França, liberdade, igualdade e fraternidade, eles diziam, os jornalistas eram 3, o apresentador, um jornalista e 2 jornalistas, e eles falavam que a França não vai renunciar ao seu direito e à sua liberdade. Então, por isso, o jornal satírico pode falar o que quiser de quem quiser, de qualquer que seja a religião, do modo que quiser. Então, a compreensão de liberdade para eles é algo autônomo, autossuficiente, que não depende de mais nada. Ora, essa não é a visão cristã de liberdade. A liberdade, ela inclui o respeito, ela inclui todos os outros valores dados por Cristo ao homem, dados por Deus ao homem, valores que estão presentes na alma humana, na vida humana. Por isso, se eu exalto a liberdade acima de qualquer outro valor, eu não tenho mais liberdade, mas sim libertinagem. É uma liberdade escrava, que não é liberdade, é contradição. É aquilo, eu faço o que eu quero, como eu quero. Ora, já se sabe que quando existem 2 ou mais pessoas é necessário que haja leis para reger as relações, os direitos e os deveres. Caso contrário, entramos em uma anarquia e uma confusão. Por isso, irmãos, a liberdade, ela não é contrária aliás, ela exige todos os outros valores. Por isso que o homem é verdadeiramente livre quando usa a liberdade para o bem, quando usa a liberdade para os valores. Caso contrário, entramos na anarquia onde ninguém manda em ninguém, onde só se cria confusão. Isso é o demônio que coloca em nossa cabeça e na mentalidade mundana de que isto é liberdade, mas isso nunca foi e nunca será liberdade. E quer um sinal disso? Pergunte aos que vivem isso de modo extremo, se já não estão cansados de viver dessa forma. É como uma pessoa que diz, eu sou livre para fumar, e vai fumando, e depois você pergunta para ele, você é livre para não fumar? Ou fazer tantas outras coisas, tantos outros vícios? Será que somos realmente livres fazendo mal? Por isso, primeiro esclarecer o conceito de liberdade. Não é a igreja que diz, a liberdade
tem que ser usada para o bem, por isso nós temos que engolir. Não, existem razões humanas, porque se o Verbo se fez carne, nós temos razões humanas para poder falar de liberdade desta forma. Existem outros enganos de liberdade. Vou pegar aqui o livro, na página 11, quando diz: há algumas vezes certas limitações que precisam ser corrigidas ou barreiras a serem ultrapassadas para se conquistar a liberdade. É verdade, mas há também uma grande dose de ilusão que é necessário desmascarar, sob a pena de jamais gozar da liberdade verdadeira. Se nós não desmascararmos estas ilusões, a pena vai ser jamais gozar de uma liberdade verdadeira. Mesmo se tudo o que nós consideramos impedimento à liberdade em nossas vidas viesse a desaparecer de um momento para o outro, isso não seria nenhuma garantia de encontrarmos a plena liberdade a qual aspiramos. Nem bem ultrapassamos uma barreira, que seria para nós impedimento, encontramos outra logo adiante. Desta forma, ao nos fixarmos na problemática que descrevemos acima, arriscamos de nos embrenhar em um processo sem fim, em uma insatisfação permanente. E aqui nós entramos justamente neste segundo ponto. Ela é interior. Por que ela é interior? Bom, primeiramente, foi Deus que nos deu esta liberdade e coloca a vontade e a inteligência, que são constitutivas da liberdade, na alma humana. Por isso podemos chamá-la de interior. Mas existe um outro fator, aliás, mais dois. Ela é também interior porque ela cresce na nossa relação interior com Deus. E o terceiro motivo, ela é interior porque ela não está em proporção com os elementos exteriores. Podemos pensar, se eu tivesse esses dons, a inteligência, a estabilidade, essa aparência, se eu tivesse esse temperamento, se eu tivesse tido aquela história, eu seria livre. Se eu tivesse essa família, estes amigos, se eu tivesse tido esta educação, eu seria livre. Isso é uma grande enganação, uma grande ilusão. Porque, na verdade, como dissemos, a liberdade a que Deus nos chama, ela não é proporcional, ela não é inteiramente dependente. Claro que os elementos exteriores, eles contam nas nossas vidas, mas a liberdade é um dom dado por Deus que existe até em última instância, até naqueles momentos mais cruéis da vida. E isso, pessoas que viveram momentos cruéis o afirmam. Por exemplo, nós vemos Viktor Frankl, no qual estava no campo de concentração. No campo de concentração onde muitas pessoas morriam, onde toda a liberdade exterior era tolhida, já que ele estava ali não porque queria, separado de sua esposa e daqueles que ele amava, não podia fazer aquilo que ele queria, era mandado a cada instante em lugares diferentes, e no entanto ele afirma que até em última instância, até nos momentos mais extremos, existe uma possibilidade de escolha. Por exemplo, escolher viver. E aí nesses momentos, ele disse que olhava pessoas que viviam de maneira que ele sabia quem ia morrer, quem não ia morrer, porque ele começou a fundar a logoterapia, o pensamento, antes mesmo dessa experiência. E ele dizia que as pessoas que iam se isolando, as pessoas iam se abatendo, não tinham um sentido pelo qual viver, ele dizia, essas vão morrer. E uma vez ele perguntou para uma pessoa, neste campo de concentração, ele tentava se aproximar para ajudar, e dizia, você que está por que você está assim? Nós sabemos, a situação ela é drástica, mas por que você está assim? E a pessoa disse, eu não espero mais nada da vida. E então Viktor Frankl lhe perguntou, mas o que é que a vida espera de você?
O que é que a vida espera de ti aqui e agora? Qual atitude a vida espera de ti neste momento de grande indignidade? Por isso, nos resta sempre o dom da liberdade. Podemos, em qualquer que seja a circunstância, fazer uma escolha. Mesmo que nos limitem exteriormente, podemos ainda assim, em casos extremos, em todos os casos, fazer uma escolha. Por isso a liberdade não é uma liberdade que a Sagrada Escritura fala e que o texto do livro fala, não se refere a uma liberdade política, diplomática, não é uma liberdade de expressão simplesmente. Tudo isso está contido, mas de certa forma é consequência, é periférico, aquilo que é essencial. Quais seriam então as consequências de não se ter esta liberdade interior? Normalmente, um engano é porque a pessoa quer ser quem ela não é. Ela quer ter uma história que ela não teve, ela quer ter tantas coisas que ela não tem, amigos que ela não tem, ela quer se colocar em circunstâncias que ela não está vivendo, e isso só pode gerar nela, como diz aqui, a insatisfação. E Deus só se relaciona conosco na realidade de quem somos. Por isso, se colocar nesta postura é exatamente, de certa forma, colocar um bloqueio na nossa relação com Deus, porque não estaremos na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro engano é porque nós vamos achar que todas as pessoas e circunstâncias nos tiram nossa liberdade. Nós vemos casos disso, por exemplo, em Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês. Ele dizia que o outro é o meu inferno. Justamente porque não compreendia esta liberdade interior da forma como a qual estamos explicando, com toda a sua base bíblica de liberdade, ele entendia que o outro é aquele que me tira a liberdade. O outro é aquele que não me deixa ser quem eu quero ser. Por isso o outro é o meu inferno. Em graus menores, espero, mas nós podemos ter isso também em nossas casas comunitárias, podemos ter isso na nossa experiência, e aí acabamos considerando o outro como um inimigo em nossas vidas. O outro é aquele que me tira algo. Assim, uma consequência, como falamos, é a insatisfação consigo mesmo. Seremos sempre insatisfeitos se não trabalharmos esse aspecto da nossa vida. Porque não adianta, a gente quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter este irmão ou aquele irmão, esta autoridade ou aquela, essas coisas passam. Quando a gente pensa que as coisas vão se resolver, isso não se resolve. Seremos também constantemente insatisfeitos com os outros. Não aceitaremos, por exemplo, que os outros me corrijam, que digam algo diferente do que eu penso. Afinal, eu sou livre para pensar o que eu quiser. Mas essa não é a liberdade cristã. Essa não é a liberdade pregada por Jesus Cristo e pela igreja. Não posso tratar a liberdade simplesmente pensando que o que eu trago em mim eu tenho que expressar e por isso eu sou livre e eu expresso e é liberdade de expressão, não. Tenho que me deixar também questionar. Faz parte da liberdade do se sentir livre, eu permitir que o outro tenha acesso à minha vida, ao ponto até de discordar de mim. Pessoas sem liberdade interior, normalmente quando forem trabalhar, se ela puder escolher, ela vai escolher pessoas que pensem como ela, porque ela não quer ser afrontada, mas não existe crescimento sem um verdadeiro olhar diferente, sem pessoas que pensem diferente, para que eu me abra e a pessoa também se abra, para que haja um sadio confronto de pensamentos, ideias cristãs. Isso é sinal de liberdade. Caso contrário, serei sinal de escravidão. Caso contrário, se eu não me abro a essa possibilidade,
quer dizer que existe algo em mim que me escraviza a mim mesmo, que pode estar na minha história, na minha forma de conceber as coisas, mas algo me escraviza ao ponto de que eu não me abro ao diferente. E aí, tudo se repete. A autoridade é meu inimigo, é ela que me persegue, é ela que não é atenta a mim, ela não me entende. Uma das grandes escravidões da liberdade é a impossibilidade de olhar para si mesmo e de ver que algo em mim precisa ser mudado. Se eu não sou capaz de olhar para mim, é um grande sinal. Se eu não sou capaz de me perceber, as pessoas dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não me percebo. É verdade que nós temos que reconhecer as coisas boas em nós, mas também aquilo que precisa ser mudado. A liberdade de olhar para si mesmo e dizer, neste ponto eu preciso de ajuda. Pedir ajuda é um grande sinal de liberdade. Viver sozinho é um grande sinal de escravidão e que o demônio se utiliza muito para que as pessoas vivam como que isoladas. Uma pessoa isolada, assim como no campo de concentração, também na vida diária, ela é uma presa fácil para as ilusões, para tudo aquilo que é enganação em sua vida. É necessário que a cada coisa em que eu sinto que minha liberdade é tolhida de maneira exterior, a cada coisa eu possa olhar para mim mesmo. Eu possa olhar e dizer o que em mim precisa ser mudado. É muito interessante se nós analisarmos, por exemplo, os monges que fazem votos de estabilidade. Nós sabemos que existem mosteiros, ordens, em que os monges entram no mosteiro e ali permanecem para sempre, até o final de suas vidas. Normalmente, nem mesmo o móvel do mosteiro ele é mudado. A posição das mesas permanece, a posição da cama permanece. Os irmãos vão ser aqueles mesmos. E nessa experiência, não podendo mudar as coisas externas, porque não podemos pensar que ali é um mar de rosas. Vão haver problemas. Não podendo movimentar, como nós temos na comunidade, a possibilidade de uma transferência, não podendo mudar as coisas externas, eu preciso me decidir a mudar o meu interior, a permitir que Deus toque o meu interior e o mude. Por isso eles são um grande sinal para nós também naquilo que significa liberdade interior. Podemos, por fim, nos perguntar: quais são as consequências da liberdade interior e como adquiri-la? Bom, trago aqui uma consequência clara e depois vamos ver como adquiri-la. Um homem livre, com esta liberdade interior, ele é capaz, como já falamos, de escutar o outro, de se deixar questionar, de permitir que o outro entre na sua vida e enriqueça a sua vida. Ao mesmo tempo, quem é livre interiormente é capaz de se doar, de se entregar. Nós vamos falar disso mais tarde. Quem tem a liberdade interior está presente no presente. Ele está presente em seu presente. Não vive na fuga de um futuro idealizado, ilusório, ou de um passado que o escraviza, ou mesmo não é a realidade de sua vida atual. Quando eu morei na missão tal, era assim. Ter prazer pelo presente, se alegrar com o presente é um grande sinal de liberdade interior. Em francês, a palavra agora se diz maintenant. E uma vez o professor de francês ele explicava, porque na decomposição desta palavra nós temos mão, main, e tenant, que é o verbo pegando, o verbo pegar, no gerúndio pegando. Mão pegando. O agora é o momento em que eu posso tomar em minhas mãos. Aquele que vive
nesta liberdade interior e busca esta liberdade interior, porque todos nós temos que crescer neste aspecto, aquele que vive neste clima, nessa busca pela liberdade, é alguém que consegue tocar o próprio presente e tem o presente em suas mãos. Estar presente no presente é uma das condições para ser feliz. São João da Cruz, ele diz: se fosse possível, mesmo estando no céu, se eu não colocasse o meu coração ali no céu, não seria feliz. Se fosse possível no céu estar ali e não colocar o meu coração, eu não seria feliz. Isso significa que estar presente no presente, viver o tempo que me é dado em cada momento. Existe um tempo para a vida fraterna, existe um tempo para o descanso, existe um tempo para o trabalho, existe um tempo para a oração parada, como nós a compreendemos. Mas querer viver coisas completamente fora do tempo em que é devido, isso causa desordem, isso causa frustração. Estar presente no tempo que me é dado, isto é uma fonte, é um sinal de liberdade interior e uma fonte de felicidade. E nós temos, para obter a liberdade interior, muitos instrumentos. Por exemplo, os sacramentos, instrumentos máximos, porque ali colho o olhar de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus por mim. Tenho os instrumentos que são as autoridades, que me ajudam a me enxergar. Meus irmãos, se a autoridade ela é um peso na tua vida, se é difícil para ti conviver com as autoridades, a tua pergunta é: o que eu posso aprender? Pode ser que ela tenha muitas fraquezas mesmo, e que você esteja até correto nesse juízo, nesse julgamento, vendo que ela talvez não exerça bem a sua autoridade, mas a tua postura não é ser uma vítima da história, dos fatos, dos contextos, mas se tornar protagonista. O que eu posso fazer? Em que posso ajudar? Como posso tornar mais leve talvez o fardo dessa autoridade? Me chama muita atenção aquele filme A Vida é Bela, porque quem não assistiu, recomendo. Porque aquele pai no campo de concentração, feito por Roberto Benigni, italiano, ele consegue fazer com que a vida do seu filho se torne uma vida leve, não obstante a dureza do tempo em que ele vive na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aliviar a vida das pessoas. Isso é uma grande sabedoria daquele que tem liberdade interior e que nas circunstâncias adversas sabe escolher o bem, sabe aumentar o grau de sua liberdade, direcioná-la para Deus. Por isso, também nós podemos aprender com as pessoas difíceis, se este é o caso, ou com autoridades difíceis, nós podemos aprender como ele me trata. Eu não gostaria de ser tratado assim? Não. Pois então aprenda, nesta ocasião, como você deve tratar, ou como você não deve tratar alguém. Ou seja, sempre podemos aprender, sempre podemos escolher, sempre podemos avançar em nossa vida. A oração, ela vai nos dar uma graça, através da formação pessoal e de tudo mais, de autoconhecimento. Reconhecer no olhar de Deus a minha própria fraqueza e as minhas virtudes, sem a qual não existirá liberdade. O que precisa ser trabalhado em mim? Sei agradecer a Deus por minha história. Minha história é muito difícil. São coisas muito difíceis na minha vida. Eu não gostaria de ter tido isso. Sim, mas o Deus que é onipotente e onisciente, Ele pode tocar e curar. Não mudando a história, mas mudando o teu olhar para a tua história, fazendo reconhecer que Deus ali estava. É isso que nós fazemos, por exemplo, no Fio de Ouro. É isso que nós fazemos, por exemplo, em todo o caminho Or do Amores, Curados para Amar. Ter no olhar de Deus a própria história e ter o olhar de Deus sobre a própria história. Também
O autor, ele desenvolve o livro falando que, no fundo, a vivência da liberdade interior, ela cresce com as virtudes teologais. Se nós falávamos que ela é interior também, porque é no crescimento e na relação interior com Deus que cresce essa liberdade, por isso nós temos aqui o motivo. Se nós tivermos uma fé que cresce, uma caridade que cresce e uma esperança que cresce, cresceremos na liberdade interior. Com o olhar de Deus que se coloca em nossas vidas, posso dizer como Santa Teresinha: sou o que Deus pensa de mim. Sou o que Deus pensa, o olhar de Deus que nós podemos colher na fé, na relação com Ele, é determinante para eu entender quem eu sou. Por isso eu não vou ficar escravo daquilo que todo mundo diz de mim, seja de bom, seja de ruim. Porque podemos cair nos dois extremos. Ou nos deixarmos levar por uma ilusão de tudo de bom que se diz de mim, e eu não escuto o que existe de ruim, e com isso eu vou tendo uma visão ilusória de mim mesmo. Ou então, como também é bem comum, escuto tudo de ruim que se diz de mim, de bom eu não aceito. Deus nos deu um dom da vida e da relação com Ele para que valorizemos tudo aquilo que temos. Temos que valorizar aquilo que existe de bom. Saber o que temos, para não ficarmos numa baixa estima que não ajuda ninguém. Temos que valorizar e reconhecer aquilo que Deus colocou de fragilidade e que precisa ser trabalhado em minha vida. Mas Deus pode não tirar todas as nossas fraquezas. Como São Paulo mesmo ele afirmou, que ele tinha um espinho na carne, e ele dizia: Senhor, tire de mim esse espinho da carne. E Deus lhe respondeu: minha graça te basta. Ou seja, não vai ser retirando espinho por espinho que eu vou gerar a santidade em ti. Gerarei a santidade em ti também com este espinho. Você vai levar este espinho, mas vai me amar mais do que a este espinho. Você vai ter paciência na tua vida e amar a tua história mesmo com este espinho. Não queira ser quem você não é. Não queira ter uma história que você não teve, porque assim não terás uma relação comigo. Mas é na verdade que Deus vai operando os seus milagres em nossas vidas. Me lembro aqui da tia Fátima, da Comunidade Aliança, aqui de Fortaleza. Ela que tem uma esclerose, ela uma vez, conversando com ela contando o testemunho, ela disse: Deus permitiu que eu tivesse uma doença para me curar. Curar da doença? Não, para curar a minha vida, ela disse. Eu não percebi o quanto eu era cega, disse ela, antes de Deus me dar uma doença. Essa esclerose que a coloca numa cadeira de roda, que a faz falar com muita dificuldade, com os quais os movimentos são reduzidos. E ela diz: Deus me deu uma doença para que eu realmente conseguisse dar, por parte dele, por graça, uma cura muito maior. Essa é a experiência de tantos santos. Por isso, ser livre não é ter tudo aquilo que eu sonho e penso, mas é poder escolher o bem em cada ocasião de minha vida, em cada circunstância. Crescer na esperança. Sim, falei aquilo porque precisa de um olhar de fé para a própria história para ter essa afirmação, como a da tia Fátima, como de tantos santos. Crescer na esperança, não ficar escravo simplesmente do que aconteceu na minha história, mas saber que Deus me conduz. Esse é um olhar de fé, mas Ele vai realizar sempre algo novo em minha vida, sempre uma obra nova de salvação em minha vida. Ele escolherá o que é melhor para mim. A esperança, ela de certa forma, ela nos faz nos desapegarmos, e isso todos
mestres da vida espiritual dizem. Muitas vezes somos apegados ao próprio pensamento, à nossa própria forma de ver. Ter esperança esvazia as nossas mãos, porque sei que Deus vai me dar o melhor. Aquilo que Ele tem a me dar, e a certeza de que Ele me dará a cada dia, aqui e na eternidade, faz com que eu me empobreça do que eu tenho hoje. Talvez o nosso grande empobrecimento seja de mentalidade. Não, ninguém me corrige. Eu sei quem eu sou, ninguém me corrige, ninguém pode mandar em mim. Pensando assim, nós nunca vamos viver uma vida cristã. E não largando, de certa forma, aquilo que as autoridades estão vendo e percebendo, olha, isso daqui precisa ser trabalhado. Você, não, eu sou assim. Não tem nada a ser modificado. Essa é a minha estrutura. Me lembrei de uma criança lá na Suíça que eu estava dando aula e aí eu falei para ele, eu pedi para ele, olha, fique em silêncio e me ajude a dar aula. Aí ele falou assim, não, mas eu sou feito assim, né? Ele não conseguia ficar em silêncio. Eu falei, então eu vou botar o teu nome aqui no quadro e vou mandar para tua mãe. Aí ele conseguiu fazer silêncio, né? Ou seja, às vezes as nossas desculpas são como dessa criança. Eu sou feito assim. Não tem nada, eu não consigo mudar. Sim, mas permita que a graça de Deus toque a tua vida e te ajude a mudar no que você precisa. E isso, para abrir mão de algo que de repente eu vivi toda a minha história, mas que hoje a comunidade percebe que precisa ser mudado, é necessário esperança. Olhar a própria vida na ótica de Deus. E a caridade. Amar os irmãos é o maior exercício de liberdade que podemos fazer. Porque se nós falamos que a liberdade é justamente a escolha pelo bem em cada momento, em cada circunstância, não existe amor maior, não existe bem maior do que este amor. E não existe amor maior do que a entrega da própria vida pelos outros. Então, vivendo desta forma, serei realmente livre. E quem são os homens realmente livres, senão os santos? Aqui eu trago o testemunho de um bispo da Argélia que foi martirizado. O nome dele é Pierre Claverie. Ele foi martirizado depois dos monges de Tiberine. Ele era bispo lá, onde os 6 monges foram martirizados por alguns terroristas, alguns extremistas. E ele escreveu no seu testamento espiritual: aprender a dar, aprender a se dar. Em outras palavras, a amar. Significa enganar a morte. Pois quando ela vier nos surpreender, querendo tomar algo de nós, nada encontrará, pois teremos já dado tudo. Aprender a amar, a se dar, é enganar a morte. Pois quando ela vem, e muitas pessoas têm medo da morte, é natural, mas existem medos excessivos, porque não se quer perder o que se tem. Quando ela vier, diz este bispo que foi martirizado em 1996, quando ela vier, nós teremos enganado a morte. Ela pensará roubar algo de nós, mas nada encontrará. Teremos já dado tudo. Por isso, meus irmãos, temos que viver nesta ótica. É nesta ótica que nós adquiriremos a liberdade interior. Com o auxílio da graça de Deus, podemos expressar quem somos, nos entregar como dom à comunidade, não ficar refém das circunstâncias. A comunidade precisa muito da tua vida, do teu dom, de quem você é, com tuas fraquezas. Precisa que isso seja trabalhado por Ele, para que isso se reverta em dom para os homens, para que isso se reverta em dom para a comunidade, para tantos irmãos que precisam na comunidade e tantos mais fora, escutar a tua vida, o teu testemunho, a transformação que Deus realiza em ti. Eu fico muito impressionado como pode haver, por exemplo, pessoas que se sentem completamente tolhidos ou muito tolhidos dentro da comunidade, dentro das nossas estruturas,
E eu penso, por exemplo, no cardeal Vantuana, cuja história nós conhecemos, prisioneiro por cerca de 14 anos, 4 anos, 5 anos, ele viveu uma vida como em solitária, viveu muito tempo, ou 9 anos, se eu não me engano. Naquela prisão já vinha um carcereiro para bater nele. Ele lá não tinha os livros de devoção, não tinha tantas coisas. Quando lhe perguntaram, quando ele saiu da prisão, porque lá ele viveu uma experiência de fé profunda, no cárcere, apanhando todos os dias. Ele viveu uma experiência de fé profunda, onde ele pôde celebrar a missa todos os dias, porque chegava, como nós sabemos a história, chegava através do maço de cigarro o pão e o vinho. Ele sabia as orações à memória, celebrava a Eucaristia ali. Ele ordenou 3 sacerdotes na prisão, porque fez amizade com o carcereiro. E aí, no dia da festa, lá no Vietnã, ele é vietnamita, na época da perseguição comunista, nos dias de festa da cidade, o carcereiro amigo dele dispensava o outro e dizia: pode ir para a festa, eu fico aqui. Eles escolhiam estes dias para poder celebrar a missa e fazer uma ordenação daqueles que foram preparados fora, porque se a ordenação acontecesse fora da prisão, existia o risco da vigilância e de serem presos novos sacerdotes. Então, mandava para a prisão e ali era ordenado os candidatos. Ou seja, uma prisão, um lugar fechado, onde ele apanhava, onde não vivia conforme tinha planejado no seu ministério sacerdotal e episcopal. E, no entanto, quando ele saiu, perguntaram para ele: como o Senhor se sente? E ele disse: pronto para passar outros 9 anos na prisão por amor a Jesus Cristo. Ele encontrou e fez uma experiência de liberdade nesta situação extrema. O que nos impede, irmãos, de nos sentirmos realmente livres, e livres na mentalidade bíblica, donos de uma vida que deve ser entregue a Deus? Precisamos de conversão. Por isso, os santos, eles encontraram na fraqueza a força, na tristeza a alegria, no desprezo a majestade, no opróbrio a glória, na pequenez a grandeza, na pobreza a riqueza, na servidão a liberdade e nos tormentos as delícias. Essa é a experiência dos santos. A cruz de Cristo, ela realizou uma obra de modo que dor não é contrário de felicidade. Estar pregado na cruz não é contrário à liberdade. Aliás, só um homem livre é capaz de se entregar. Se não formos livres e não trabalharmos e não deixarmos que Deus trabalhe em nós essa liberdade interior, não poderemos nos doar com a qualidade, com o dom total de nossas vidas. Se não nos entregarmos no dom total de nossas vidas, também não encontraremos a Cristo. Porque Santa Teresa diz: Deus não se dá inteiramente, senão àquele que se entrega inteiramente a Ele. É assim a lógica do dom, a lógica da vida entregue. Mas para isso é preciso viver uma verdadeira conversão de valores e aceitar com um olhar de fé, esperança e vivendo a caridade, que Deus transforme as nossas vidas e nos faça gozar da verdadeira liberdade, como Jesus Cristo foi livre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.